ao programa Governação. Hoje é quinta-feira, é o primeiro dia que entramos nesta edição, melhor, é a nossa estreia este ano de 2023, no programa Governação, onde sempre podemos já olhar para aquilo que são as linhagens, as linhas de governação no nosso país, como também da região, e há dias que extravasamos para outros setores, mas o programa Governação é mesmo para olhar aquilo que tem sido feito ao nível nacional e também outros setores ligados já na gestão da coisa pública. Vamos olhar hoje para três assuntos. Vamos olhar para o governo que disponibiliza um valor de 26 milhões de meticais para fazer face às inundações que estão a fustigar a província e a cidade de Maputo. E também vamos também olhar para a confusão da Federação Moçambicana de Futebol. Esta confusão nasce após a retoma, após o término do trabalho dos Mambas no CHAN que aconteceu na Argélia. Este CHAN que os Mambas foram até a melhor classificação, nunca tinha conseguido, nunca a Secção Nacional tinha conseguido uma façanha igual, mas a gestão aqui, a questão dos valores, é que está a levantar confusão e que a FMF veio a pronunciar-se ontem através do seu presidente, o Sr. Faisal Cidade. Vamos também olhar para Enes Comis, que diz que há aproveitamento político no cenário das inundações na cidade e província de Maputo. Diz que há algumas cores partidárias ou há pessoas ligadas a cores partidárias que vão fazendo algumas visitas, algumas em parte não oficiais. Vamos procurar saber se existem visitas oficiais e não oficiais em situações iguais e há, de alguma forma, aproveitamento político. São três assuntos que vão nos fazer esta 1h30, mas tem sido habitual. Vou pedir, se não fosse o primeiro dia, até já saltávamos pontos prévios por causa do tempo, mas vou pedir talvez 30 segundos, vamos complementar e vamos fazer a introdução deste ano para logo depois olharmos para os temas em debate. Começo contigo, Gali, só para olhar para isto, em pouco minuto mesmo, se tiver um ponto prévio, exponha e depois disso avançamos. Obrigado. Boa tarde, saúdo aqui os colegas do painel, desejar um novo ano, saúde a si, moderador, desejo também que seja um ano bom para si e os telespectadores em casa também, que tenham um ano de muitas felicidades. Bom, olhando aquilo que é o ponto prévio, tem a ver mesmo com o mês de fevereiro, com a figura incontornável na política nacional e internacional, o saudoso presidente Davis Simango. Como sabeis, ele perdeu a vida no dia 22 de fevereiro e deixou um legado e queria mesmo, através desta plataforma, apelar a todos os membros do MDM e simpatizantes e ao povo no geral, para que tenhamos a consciência de quem foi Davis Simango e tentar seguir os seus ideais e não esquecer que até hoje ele continua sendo uma figura incontornável na política nacional e internacional. Obrigado. Saudações, saudar a si, saudar os colegas do painel e desejar um bom ano político. Meu ponto prévio está relacionado com as chuvas que têm vindo afetado a província e a cidade de Maputo, mas isto nos mostra o quão mal somos governados neste país. Estamos diante de um governo que não tem um plano de contingência para a época chuvosa. Há uns programas atrás nós discutíamos sobre o Conselho Municipal, pelo menos no contexto da cidade de Maputo, que aprova um plano de contingência, mas é um plano de contingência que beneficia aos próprios líderes do Conselho Municipal. E o resultado é isso que estamos a ver, são essas inundações que Moçambique não consegue nem suportar uma semana de chuvas. Isto é caricato, não faz sentido num estado que tem um governo, apenas 3 dias, uma semana de chuva, não estejamos em situação em que nós estamos. Mas porque é um assunto que vai ser desenvolvido neste espaço, eu vou deixar outros argumentos para mais tarde e muito obrigado. Obrigado. Dr. Mourinho, também essa introdução é importante. Muito boa tarde. Eu quero primeiro cumprimentar os meus colegas do painel, desejar a todos bom ano. Isto é extensivo também aos telespectadores que acessam neste momento a Strong Life, aos internautas e todos aqueles, portanto, interessados em acessar, portanto, a Strong Life TV. E para si também, o nosso moderador. É bom ver os nossos colegas de painel no novo ano de 2023, a quem eu desde já desejo-lhes sucessos. E também quero desejar muito sucesso a este programa, que este ano seja de frente e que corra extremamente bem. Em jeito, portanto, do ponto prévio, eu queria falar do sistema de redundância.
já no advento das cheias que estão a acontecer, que está a fustigar aqui a Zona Sul, com particular enfoque aqui para a cidade e província de Maputo, eu queria, pronto, já que isto é um programa governação, eu queria, em jeito de sugestão, sugerir que o governo trabalhe afincadamente no sentido de se estabelecer sistemas de redundância para o abastecimento da cidade de Maputo. A cidade de Maputo é um megapolis. Megapolis significa uma cidade extremamente grande, cosmopolita, e de maneiras que merece ter pelo menos um sistema redundante de abastecimento de água e não dependermos apenas de um sistema ou de um canal de abastecimento de água à cidade. Eu penso que as grandes obras de engenharia sempre são concebidas tendo em conta sistemas redundantes, ou seja, um plano B. E nós, pela ausência de plano B, naturalmente temos estado a passar o que estamos a passar. Sabemos que as cheias, as secas, aqui na nossa região, da região subsaariana, e particularmente aqui em Moçambique, as calamidades são cíclicas, e uma vez que temos este conhecimento, é urgente e é importante que o governo trabalhe eficazmente no sentido de se criar redundância ao sistema de abastecimento para que no futuro e em futuros eventos climáticos não possamos sofrer como temos estado aqui a sofrer. Devo imediatamente aqui dizer que sim, o governo está nesta direção, tanto mais que, para os que não sabem, o governo está a trabalhar no sentido de trazer também mais um canal de distribuição de água a partir de Curumana, da barragem de Curumana. Isto já é visto por nós engenheiros, né? Com bastante positivismo, porque isto vai constituir de facto a tal redundância, não só dependermos, portanto, de um Beluze, mas também dependermos de outra fonte redundante. Então eu penso que sim, mas eu queria apenas isto como ponto prévio, né? Pronto, depois penso que vamos enriquecer noutro. Então, de maneiras que este seria o meu ponto prévio, e muito obrigado. Boa tarde a si, boa tarde ao povo moçambicano, boa tarde aos internautas, a todos aqueles que nos assistem, aos colegas aqui do painel e vindos para ter que temos agora. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção de vida que tem nos proporcionado e rogar a Deus para a igreja, o paraíso, as almas daqueles que merecem, e apresentar sentimentos de pesar às famílias que perderam os seus por causa das cheias, os que morreram na Síria e Turquia, os que moram na Ucrânia e na Rússia sem culpa, incluindo os nossos que estão neste momento a serem sacrificados em Cabo Delgado. Ainda qualquer também da minha questão prévia, a minha questão prévia vai ser assim, já que temos a questão de cidade, porque vai ser cidade, mas porque vamos tratá-lo no momento oportuno. A minha questão prévia agora é a situação na Igreja da Apostólica. No domingo passado, uma equipe de dirigentes da igreja foram mandatados para uma missa para irem preparar a ida do apóstolo e o trabalho que iam fazer. Foi domingo antepassado, foi domingo dia 4, porque o áudio apareceu no dia 5. Apareceu lá um grupo de supostos confusos organizados pelo Sr. Citóia, presidente da Comissão Distrital de Eleições da Ministra. Ainda esta semana tomei conhecimento que ontem esteve reunido com os marginais na sede da Comissão Distrital de Eleições, onde estavam a traçar a estratégia de como boicotar a visita do apóstolo. Eu tinha a intenção de perdoar o Citóia por causa dos malefícios que ele praticou em Escola Quala, mas agora já não terei outra solução. Se confirmar a sabotagem que ele quer fazer à visita do apóstolo no domingo, na próxima terça-feira eu vou meter carta na Comissão Nacional de Eleições a pedir a retirada do Citóia. Há argumentos bastantes para ele sair de lá, porque ele não pode usar a Comissão Distrital de Eleições para reunir marginais para sabotar uma atividade sagrada como é a visita do apóstolo. Também não pode ganhar dinheiro da Comissão Nacional de Eleições para financiar confusão. Portanto, eu quero apelar aos irmãos da Igreja Apostólica para comunicarem, à polícia na Manhissa, 2, prepararem-se para garantir que o apóstolo tenha sucessos na Vila da Manhissa. O resto eu vou fazer ajuste de contas com o Citóia. Não se pode perdoar um pecador persistente e insistente na sua indisciplina do tamanho do Citóia. O Cristo não morreu para isso. Muito obrigado, Dr. Muxanga, doutor engenheiro Bonito também, muito obrigado também, muito obrigado. Estamos aqui, este é o programa de produção, vamos jogar para os temas
enviesar a província de Maputo. Vamos, em concreto, para a província de Maputo, onde há falta de quase tudo. Há centros de acolhimento que foram abertos, mas há também algumas questões que estão sendo colocadas em alta. O Presidente da República chegou a dizer até que este valor vai suportar. Há um outro valor que vem do Banco Mundial, fala-se em 39 milhões de dólares, se não me engano, que é para suportar o INGD até conseguir suster-se por si só. Claro, não só olhando para os valores, mas é aquilo que é o projeto do governo, é a ideia do governo para suportar as vítimas. Que cenário muito podemos traçar aqui, de hoje em diante, futuramente? Vamos ultrapassar isto com as condições que estamos a tentar arrumar, e depois disso, o que é que vai acontecer? O INGD, que cenário em termos de sabermos nos precaver em situações como estas, podemos criar para não voltarmos a passar por uma questão igual à que estamos a passar agora? Bom, primeiro é preciso contextualizar esse assunto das calamidades naturais no nosso país. Se estamos lembrados, tivemos um incidente idêntico em 2000, em que tivemos situações na bacia do Xaxai, na zona baixa de Xaxai, tivemos problemas idênticos e houve sofrimento da população. E este governo também deu várias linhas de vários certos valores monetários que é para suprir aquela situação que estava acontecendo naquela baixa. Mas no fim daquilo que aconteceu, não houve mais um trabalho de base deste governo para que pudesse manter e criar linhas certas para que as instituições ligadas à questão de calamidades naturais, na altura era INGC, e continuamos com o mesmo problema anualmente, em que tínhamos que buscar apoio de cada ponto, e que tínhamos que buscar apoio porque anualmente sabemos que o nosso país é ciclo. Mas quanto ao assunto da província, se formos a olhar a questão da província de Maputo, em especial a localização geográfica de Boane, há de ver que Boane está no meio, está como vila, mas depois tem que está cercado do rio Embeluze, e depois temos aqueles pequenos afluentes que vão naqueles pequenos rios, temos o rio Ricatla que vai naquela ponte de Ipaputo. E era susceptível que nós olhássemos de que quanto mais tivermos descargas de chuva através da nossa barragem que temos ali, e os nossos países vizinhos, como a Suazilândia, a África do Sul, sempre a tendência é, quando há excesso de chuva, eles vão descarregar, e obviamente também a nossa barragem não havia de suportar, tinha que descarregar, e consequentemente inundações. Este governo é um governo que não está a prever nada. Podemos ter sistemas de contenção, podemos buscar dinheiro, é tudo uma fífia, desculpa a expressão, uma fífia de sistema para enganar a sociedade moçambicana. Porque parece-me que aqui há um processo de retirar um pouco de dinheiro que é para ajudar as populações, pedir-se apoio, estender a mão para buscar apoio em qualquer canto, mas esse dinheiro não vai direto à população que está a sofrer neste momento. É um dinheiro que vai aos bolsos daqueles que estão a dirigir o Estado. E nós já falamos sobre isso, sobre a questão daquela zona. Quando nós falávamos da estrada N2, que liga a província de Maputo, que sai de Maputo a Namash, explicámos sobre aquela situação nos outros programas passados, de que há probabilidade de haver problemas sérios. Mesmo a ponte que desabou, a ponte de Ipaputo, é uma ponte que, obviamente, ela desabou porque já estava saturada, é uma ponte já cansada. Então, pequena corrente de água ali, era suscetível que aquela ponte desabasse. Então, eu penso que o pronunciamento do chefe de Estado é um pronunciamento que ele arranjou uma forma de tentar trazer uma resposta, depois de ter ficado uma semana nas delícias do outro lado, e tinha que trazer uma resposta clara, para ver se a população fica amainada naquela situação de que o chefe de Estado está de fato preocupado com a situação das inundações. Mas nós vimos aqui os barcos, um país que não consegue ter 3, 4 barcos para socorrer as pessoas, tinham que aparecer individualidades, pessoas de boa fé para socorrer. Nós estamos a dizer que temos um Estado, temos um governo que está preocupado com a população. Então, isto demonstra de fato que nós podemos trazer vários apoios, mas esses apoios não vão diretamente à população. Se for a ver agora, visitar aquelas pessoas ressentadas neste momento, estão a passar mal, estão a passar fome, em locais onde não há unidades sanitárias, em locais onde não há casas de banho para poder aliviar os seus problemas biológicos. Estamos num aparato em que só vamos falar de números, dinheiro, que vamos
buscar por cá, mas aquele dinheiro vai beneficiar as mesmas pessoas que nós conhecemos que sempre beneficiaram das calamidades naturais neste país. Vamos mudar nomes de instituições, NGT, depois NGC, depois NGD. Isso é mudança de nomes, de instituições, mas as pessoas continuam sendo as mesmas, o sistema é o mesmo. Vamos continuar a ter muitas dificuldades se nós não conseguimos tirar esse sistema do poder, porque este é o sistema montado em que em nenhum momento teve interesse. Não é possível que, depois daquilo que aconteceu em 2000, não tenhamos uma consciência de que é preciso criar barragens para poder retermos água. Não temos sistema de retenção em todos os nossos rios. Neste momento está alerta como é que chama? A bacia do Incomate e do Limpopo. Então, qual é? Estamos a prever que a população da zona da Manhissa, Magude, inclusive Choco, nos próximos dias também podemos ter o mesmo problema. Então, vamos ter aonde esse dinheiro? De ter que buscar, e somos indivíduos que passamos a vida a estender a mão para pedir apoio. Vimos a situação, por exemplo, do Banco Mundial a suspender o apoio por causa de desvio de dinheiro, desvio de aplicação, obviamente. Mas estamos a falar de mais ou menos estes 309 milhões que mais um outro pedido que estamos a fazer. E depois vamos aplicar em outras coisas fúteis e não aquilo que o povo deseja. Porque nós tínhamos boas relações. Aliás, depois de 2000 tínhamos uma economia boa, uma economia estabilizada, que já tínhamos probabilidade de conseguirmos, pelo menos, construir algumas barragens para a retenção das águas. E vamos continuar a fazer isto. É porque o dinheiro que a gente vai buscar não é. Por isso que este governo não está interessado em melhorar as condições das populações quando se trata dessa questão de águas. É um dinheiro que se busca para beneficiar as pessoas que estão no poder e vão perpetrar, e se calhar vamos assistir em outras situações de desastres naturais do nosso país. Carlos, muito obrigado. Eu quero ouvir o engenheiro Mourinho. Bom, hoje vamos fazer aqui um zigue-zague. Engenheiro Mourinho, o que é que nós precisamos? Nós sempre estamos à espera de ter um problema para, depois disso, nos colocar na situação de emergência. Temos que ficar numa situação meio embrulhada. Essa é justa, digamos. E há este valor, é certo que o valor é muito acaba não resolvendo quando há uma situação tremenda como esta, mas estão aqui os valores, está aqui a demanda, há falta de quase tudo no local, há reclamação de quase de tudo. Que cenário é este? Que Moçambique é este? Que organização é esta? Olha, primeiro, sim, os valores estão aí. Eu penso que primeiro vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Este valor destina-se a fazer face à situação que ao desastre que aconteceu, né? Portanto, estamos perante uma situação de desastre provocada por intempéries. E sabemos, como eu disse no meu ponto prévio, que isto é uma situação cíclica. Nós já sabemos isto, se falha um ano sim, ano não, sempre temos situações de cheias em Moçambique, sabemos isto. Este dinheiro destina-se a apoiar, portanto, aos estragos que aconteceram. Isto por um lado. Agora, é preciso, com toda a responsabilidade, e que esse dinheiro esteja nas mãos de pessoas sérias, que possam realmente fazer jus àquilo para aos objetivos para que o dinheiro foi nos entregue. Isto para começar, eu queria começar assim desta maneira. Segundo, uma coisa é ajuda, é fazer face à situação calamitosa que nos encontramos. Isto é o ponto 1. Mas o ponto 2, é necessário que nós começamos a fazer agora empreendimentos resilientes. Como eu disse no meu ponto prévio, já é sabido, não é segredo, já é sabido de que realmente essas calamidades são cíclicas, acontecem anualmente quase. E então é necessário que nós, por exemplo, criemos não só sistemas redundantes, mas todo e qualquer tipo de empreendimento que nós temos que fazer de agora para diante, temos que fazer de forma que sejam resilientes a estas intempéries que nós sabemos. Porque do contrário, não estamos a agir bem. Do contrário, não estamos a agir bem, vamos ter sempre esses problemas e está sempre de mãos estendidas, portanto, perante a comunidade internacional, e isto, naturalmente, não é um bom indicativo para nós. Portanto, é o que eu posso responder, portanto, perante... Sistema de previsão das calamidades? Não. Olha, nós temos... Aqui está a perguntar-me se temos um sistema de previsão dessas calamidades? Não, em absoluto.
Pois. ING10, exatamente. Nós temos. Exatamente. Exatamente. Depois disso, a coisa ficou assim e a questão fica assim. Não, não fica assim. Sim, nós estamos organizados no sentido de temos, sim senhora, uma instituição que vele para essas situações. O apoio que o governo agora anunciou, agora há 2 dias atrás, os tais 26 milhões, repare que isto corresponde a 80% daquilo que é orçamento, que é orçamento, a parte orçamentada, portanto, para a INGD. Portanto, foi já disponibilizado logo os 26 milhões, que custou 80%, eu penso que é um sinal positivo no sentido de fazer face à situação que se encontra. Mas, como eu estava a dizer, que uma coisa é estarmos agora a fazer face ao desastre que aconteceu, mas que eu para completar digamos isto, eu queria dizer o seguinte, que é necessário que o governo também trabalhe no sentido de precaver situações destas. Precaver situações destas significa criar sistemas redundantes, criar obras resilientes, porque, como eu disse, as calamidades vão acontecer, para o ano vai acontecer de novo e o outro ano vai acontecer. Agora, não é de todo de bom tom que cada ano nós sempre estendemos as mãos a pedir apoio, quando nós já sabemos, eu penso que sabemos que realmente para o ano eventualmente vai acontecer, se falha para o ano, mas no outro ano vai acontecer. É por aí que eu que se parece-me dizer, portanto, perante a pergunta que me coloca. Doutor Muxanga, também tem palavra para olhar, não só para a questão dos valores, mas para o cenário atual e nos interessa muito a questão do futuro. Se hoje vamos conseguir resolver a coisa com esses valores que nós temos e depois disso com os pedidos que vamos fazer e o que é que pode vir a ser amanhã, tendo em conta a grandeza daquilo que foi devastado. Estou a me recordar de algumas músicas do Roberto Sonza que cantou até Frelimo convidar para ser deputado. Eu acredito que na altura nem era membro da Frelimo. Foram lhe convidar para parar de cantar. Uma das músicas que ele cantava era aquela Oh, mamãe, satica. Quando ele me pôs a mãe, ela me cama, ela tudo me. A outra era aquela que dizia Vashavisa ukato la muzimba mamano ulili mama. O governo da Frelimo, para criar a direção de combate às calamidades naturais, juntava pessoas com tronco nu, refugiados de guerra, tiravam fotografias e mandavam essas fotografias para a Europa. Doutor Muxanga, vou pedir só uns 30 segundos, já há uma indicação técnica, voltamos, não perca o fio de pensamento. Vamos fazer um brevíssimo intervalo, 30 segundos só, voltamos já, até já. Movano. A Movano tem fatos de diferentes tamanhos e designer proveniente da Turquia. Faça-nos uma visita. Movano, o nosso maior defeito é a qualidade. Desde já, desejamos-lhe festas felizes. Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem. Sua roupa em boas mãos. Se você precisa de material de qualidade, porta, arro, guarnições, instalações, janelas, rodapés e decks, somos a Brasmose, a maior empresa que usa material de madeira com amor e muita mestria. Aqui você tem o que a sua casa necessita. Visite-nos que não te vais arrepender.
Estamos localizados na Avenida do Trabalho, número 1779, ou contacte-nos pelos números. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Pausa, estamos de volta. O Dr. Muxanga estava assim a explicar ou tentar também Sim. expor a sua Obrigado. ideia. Eu estava a dizer que o que estou a assistir faz-me recordar as músicas de Roberto Chitzonzo, que o levaram a ser convidado da Frelimo para ser deputado nas primeiras legislaturas. Ele cantava numa das músicas Mapoisa Matiola Macamba, Docodela Tutsumamvado, Xilima Sumatinonga, e havia uma onde dizia que Vachavisa o Siwana lá, Muzimba lá, Vavano lá. Então, esses senhores do governo juntavam as pessoas de tronco nu, tiravam fotografias e mandavam para a Europa. E é quando a Europa começa a mandar roupa de calamidade aqui, para vestir as pessoas que andavam nuas. E calamidade começa a ser quê? A ser vendido, apanharam o negócio. Para dizer que esta coisa de calamidade é uma oportunidade de enriquecimento deles. Então, agora, as cheias. Ninguém resiste quando vê o que está a acontecer. Então, vão dando. Por exemplo, agora, a margem este de Boane, neste caso, esta margem cá, os centros estão a ser geridos pela sociedade civil. A sociedade civil negou a entregar os centros ao governo. Está lá a Cruz Vermelha e organizações do bairro. Negaram, eu vi. Eu estou lá desde sábado, domingo, segunda-feira, terça, quarta-feira, estou lá. Os centros que estão em Boane, por outro lado, foram assumidos pelo Partido Frelimo. Eu apanhei pessoas da OMM na Rádio Marconi a escreverem pessoas. Até troquei palavras azedas com o representante de Sinoi lá, a perguntar o que é que estavam a fazer aquelas pessoas. Se o centro estava sob a gestão da OMM ou não. Portanto, o Comite tem razão quando diz que há oportunismo político. Sim, senhor, há oportunismo do Partido Frelimo nos centros. Foi se meter lá. A gente não sabe o que é que está a fazer lá. E a partir desse centro, onde tem muita gente da Frelimo, há um áudio que está a circular, em que as pessoas dizem que a partir das 20 horas nós somos fechados. E eles roubam a comida que estamos a ver de dia a chegar. O armazém, eles dormem com o armazém com uma determinada quantidade. Quando acordam de manhã, o armazém está meio vazio. Os dirigentes da Frelimo fazem de voluntários para os centros, estão a roubar comida dos deslocados. Não sou eu que estou a dizer. Anda isso numa das televisões daqui do país. Porque estou numa outra televisão, não quero fazer publicidade disso. Os 26 milhões de meticais que se diz que existem são uma ninharia. A água que as pessoas devem beber, Boa não tem água. A água tem de ser captada aqui. Mas essa questão de água não é só boa, replica-se também na cidade. Estou a dizer, a água tem que ser captada nesse sistema nosso aqui, porque também o sistema outro sistema lá de Sábia, a água não está a ser tratada, chega turva. A água limpa é o sistema de Intaca. Tem que se carregar água em Intaca, que é água potável, para levar para Boane. Via Mozal, a estrada não está grande coisa. Há caminhões que estão a enterrar para alimentar mais de 14 mil pessoas. Dar água para beber. As pessoas nem tomam banho lá. Nos primeiros dias, havia problema de confecção da comida. A comida era confeccionada na cidade, era levada para lá. As pessoas ficavam, comiam às 16 horas. Comida seca, porque a comida é servida no takeaway. Quando o takeaway estiver quente, você não vai juntar takeaways para levar numa viatura.
nós criticamos essa atitude. Corrigiram agora, mas começaram a corrigir a partir da terça-feira. Até segunda-feira aquilo era uma situação complicada. E nós apelamos que todas as pessoas que querem cozinhar, a comunidade momentânea, juntem-se lá no local, vão cozinhar lá. Que é para as pessoas poderem comer a tempo, pior. A outra situação que se constata no terreno. Quando eu cheguei a Boane no domingo, senti-me envergonhado de ver pessoas a cozinhar em latas. Mas o quartel tem panelas. O centro internato da Escola Básica Agrária tem panelas. O Instituto Pedagógico do Mbeluzi tem panelas grandes. Até cheguei a perguntar à secretária do Estado, o que é que estamos a fazer mesmo? Custa alguma coisa o cozinheiro do quartel sair para cozinhar para esse povo? Ele já está habituado a cozinhar para 200, 300 pessoas. O cozinheiro do internato está habituado a fazer isso. O que é que está a acontecer? O Estado não estava a intervir com força porque não tinha nem sequer 1 quilo de arroz. Não sei se esse dinheiro apareceu agora, que o campeão já voltou de lá onde estava a comer camarão. Mas a verdade, até segunda-feira, não havia nem sequer 1 grau de arroz comprado pelo governo nos centros de acomodação das pessoas. Mas, a comida que havia lá era a sociedade civil que estava a juntar. Em todos os centros. Mas agora a grande pergunta que colocamos, Dr. Muchanga, é certo que existem os valores, mas nós queremos olhar para o futuro. Estes valores poderão, de certa forma, precaver até aquilo que pode ser previsto para o futuro. É muito difícil que alguém que está a socorrer pessoas não saiba que depois de eu tirar a pessoa do local da morte, lhe colocar, vai sentir fome. Que quando a pessoa fica 2, 3 dias na água, quando sai fora tende a apanhar água quente, tende a apanhar papas para o reanimar. Que ele pode ter tomado água suja, precisa de água potável para o ajudar, para não ter diarreia longa, para não ter vômitos. E nós não vimos nada disso feito pelo governo. A única coisa que eu vi que o governo fez, já no domingo, a partir do sábado haviam barcos de militares. E depois, o domingo, veio se juntar barcos da Enamar. Mas a confusão começou na quinta-feira. Toda quinta-feira e sexta-feira, quem geriu a situação foram os privados. Lá para Boane, no interior, eram canoas. Aquelas canoas de madeira, canoas precárias. Cá do outro lado, eram essas pessoas que têm barcos. Eu vi barcos de golfinhos, de alguns empresários aqui do Clube Marítimo, de alguns meus vizinhos lá na Matola Rio, que têm barcos, alguns empresários que vinham de Santa Maria lá para Inhaca. Esses costumam vir buscar turistas aqui para lá, também deram o seu contributo. Se nós não tivéssemos tido a sociedade civil ativa e atuante, eu não sei o que deveria ter acontecido em Boane. Portanto, é absurdo ter que se pegar os 26 milhões e entregar àquela senhora. Porque aquela senhora só anda a dar volta, agora está no helicóptero com o presidente da República a dar em volta. Estão a fazer o quê? Porque quando era tempo de controlar o movimento da água, quando a Suazilândia e a África do Sul avisaram que estavam a abrir as comportas, a água vem em quantidade, não havia helicóptero nenhum para fazer o monitoramento. Aquele helicóptero devia ser entregue às Forças Armadas, para as Forças Armadas gerirem o movimento das águas. Aquele helicóptero devia ser entregue à Polícia Lacustre, que tem especialidade em saber gerir essa questão das águas. E outras entidades. Não o presidente subir no helicóptero para tirar fotografias. O que é que o presidente entende de chefe? E uma das coisas é esta. Quer dizer, quando se diz que há uma senhora ali grávida, que tem complicações de parto, o importante não é ir à secretária-geral da OMM, nem ir lá à presidente honorária, é encontrar uma enfermeira de saúde materno-infantil, é encontrar um ginecologista, é encontrar um parteiro que vai ajudar a pessoa a fazer parto. Não é o que nós estamos a ver ali. O que nós estamos a ver é ostentação. Essa ostentação não tem relevância porque devia ter sido feita na quarta, quinta e sexta-feira, no tempo que era tempo de prevenção. Doutor Muchanga, muito obrigado. Vamos olhar para este assunto. É certo que a questão das cheias e das inundações vão ganhando outros detalhes, vamos ganhando também outros argumentos em conta disso, e vamos também procurar perceber se esses 26 milhões de meticais, que os meus colegas dizem que não faz sentido este valor. Não, parecem ser muito 260. Parece ser é bom aferir bem. Desculpa, quem disse são 26 é o Presidente da República.
Não, mas eu vi essa Os senhores não são chefes do governo. Quem disse é o chefe do governo? Eu vi na É o imprensa campeão. que Tudo bem. O campeão disse Ok. 26 milhões. Tudo bem, fiquemos com o mas discurso do Presidente da República. reparem só que é uma coisa, dito ou não, é assim, o dinheiro que foi disponibilizado constitui 80% do orçamento previsto para INGD para este ano, é que foi disponibilizado. Não pode ser 26 milhões. Se calhar faz mais sentido ser 260. São 80% de todo o orçamento do Instituto para o ano. É bem possível Isso que que eu tenha penso havido uma que falha no pronunciamento pode do ter Estado, havido. mas nós preferimos ficar nesta cena. Mas cabe ao Presidente da Vamos agora República olhar para dizer que aquilo que ele é que faz acontece na Federação Moçambicana de não Futebol. não pode ser Há alguém uma aqui confusão na do Federação nosso lado a Moçambicana dizer que de o Presidente Futebol falhou. porque o Selecionador Nacional, fora do Selecionador Nacional, mas sim, vamos falar do Presidente da Federação Moçambicana de Futebol, o Sr. Faisal Cidade, deu uma conferência de imprensa. Essa conferência de imprensa é a segunda que acontece depois da seleção ter retornado da Argélia, onde esteve a representar o país no CHAN, nesta 7ª edição que aconteceu desde janeiro. Entretanto, há aqui uma confusão, porque a equipa que foi até a casa dos quartos de final terá conseguido um valor igual a $400 mil. Um valor que, segundo os jogadores, deve ser repartido em 60% para os atletas e 40% para a casa de futebol. Entretanto, esta informação não agradou nem a FMF, como também a parte que tutela o desporto no governo, nesse caso a Secretaria de Estado do Desporto. E criou confusão, e depois disso a Federação Moçambicana de Futebol achou melhor em suspender alguns jogadores e também alguns do corpo técnico. Ontem, na conferência de imprensa, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, o Sr. Faisal Cidade, teria dito que não sabia nada da existência dos valores. Simplesmente ficou a ouvir pela internet, pela rádio, pelas redes sociais, que havia esse dinheiro, e também apontou-se os jogadores como a linha que obrigou a FMF a tomar, a FMF, através do delegado da seleção, a assinar o documento de compromisso que foi, de certa forma, o caminho para a retoma dos jogadores que também não queriam retomar ao país sem uma segurança. Galo, começo a olhar para ti. Nós colocamos a pergunta da seguinte forma. Dércio, pode ser? Colocamos a pergunta da seguinte forma. Confusão na FMF, um caso do governo ou não? Bom, é uma questão muito interessante, mas antes eu gostaria de fazer um comentário em relação às inundações que têm afetado a província e a cidade de Maputo. Tem simplesmente 20 segundos. Ok. Depois de 20 segundos eu vou lhe cortar. Bom, eu como não tive oportunidade de comentar sobre isto, então me vejo na responsabilidade de falar sobre isso, até porque é um assunto que envolve a sociedade moçambicana e o sofrimento da cidade moçambicana. Primeiro, quero dizer que estas inundações aparecem no momento em que colocam em causa o título dado ao Presidente da República, com o título do mestre, do campeão em desastres naturais, e está a mostrar claramente que não tem nada deste título, e se tem este título era necessário revalidar o título, mostrando ações concretas para ajudar a população de Boane e a população toda que sofre na cidade e na província de Maputo, o que não está a acontecer porque o presidente estava muito ocupado com outros assuntos que não estão relacionados com o povo, que é o seu patrão. E isto é interessante porque mostra mais uma vez quem é o presidente da República para com o povo moçambicano. Não é um presidente que está presente na vida dos moçambicanos, não é um presidente necessariamente que o povo precisa, razão pela qual o povo está atento a isso, e é muito interessante olhar para esta questão. Mas também é muito interessante olhar para a questão da dependência, não é, que Moçambique tem em relação à comunidade internacional, bem como aos países vizinhos. Quando a África do Sul começa a tossir de um dia para o outro, nós estamos a registrar aqui grandes problemas no nosso país. Significa que estamos nós ainda reféns de uma questão de capacidade intelectual, da produção, da conservação e, sobretudo, das estratégias, plano de governação para coisas concretas sobre o processo da independência do país como tal. Dércio, muito obrigado. Vamos à Federação. Com certeza já colocou o seu pano de fundo neste assunto. Vamos à Federação Moçambicana de Futebol. Ok. Em relação à Federação Moçambicana de Futebol, é um dilema muito interessante e é muito vergonhoso o que está a acontecer no nosso futebol. Primeiro porque o nosso futebol não tem qualidade nenhuma, é um futebol muito precário, e quando ainda está associado a problemas financeiros,
começa e continua a ser caricato mais ainda. O que está a acontecer na Federação Moçambicana de Futebol é a questão do oportunismo financeiro e o benefício daqueles que dirigem este órgão, benefício particular, assim que quer dizer, em relação àqueles que dirigem este órgão. É um problema muito interessante olhar que tudo bem que a Federação Moçambicana de Futebol e os jogadores da seleção não têm um compromisso, um vínculo tão forte, porque é possível eu entender que não posso representar a seleção e porque eu estou interessado em representar as outras pessoas, outro clube, por exemplo, que eu posso estar. Mas é muito importante haver respeito, não é, dentro dessas duas entidades. O jogador para a federação, o jogador para a equipe técnica, o jogador para todo aquele elenco que incumbiu a responsabilidade de representar a nossa seleção. É muito interessante olhar nas competições internacionais que quando um clube, uma seleção, normalmente quando coloca-se um campeonato, até um estágio, não é, em que a seleção possa chegar a um valor disponibilizado pela CAF ou pela UEFA, não é, para beneficiar essas seleções. Não faz sentido, não é, os jogadores moçambicanos terem conhecimento de um valor que existe e certamente o presidente da federação sai a dizer que não existe, mas que todo mundo sabe que isso não é bem possível. Chegar aos quartos finais de CAF tem um valor estipulado para ser assim. E quando é assim, era normal a Federação Moçambicana de Futebol dizer de uma forma aberta que os jogadores da seleção não vão ter benefício deste valor, a não dizer que não existe este valor e que também a forma como essas entidades se pronunciam em relação aos jogadores é um total desrespeito. Primeiro é o secretário do Estado de Desporto a sair a dizer aos jogadores que os jogadores na seleção nacional não estão para ganhar dinheiro. Não é assim que devemos nos pronunciar. Deve haver um mínimo de respeito, consideração em relação àquele que você incumbiu para tomar algumas responsabilidades. Então, não pode simplesmente nos dirigirmos assim. Era simples dizer, pronto, estamos nessa situação e depois. Uma questão mais caricata ainda é que se a federação teve conhecimento de que não existia valor nenhum, por que aceitou, não é, assinar um documento, apesar de em termos condicionais não ser muito credível, mas assinar um documento a comprometer-se que ia efetivamente pagar aqueles dividendos ao jogador? É uma questão muito interessante aqui que traz-nos uma precariedade no nosso futebol, primeiro porque há benefícios financeiros daqueles que dirigem esse futebol. Por isso que o nosso futebol nunca vai crescer, sempre vamos continuar refém daqueles que dirigem estes órgãos. E é assim que o nosso futebol vai em diante, é assim que a corrupção vai ascendendo no nosso país, é assim que os mambas, eu quero parabenizar de forma particular os mambas pela efeméride, nunca tínhamos chegado àquele estágio, e era muito importante agradecer, não é? Mostrar solidariedade, mostrar conforto àqueles rapazes que estiveram ali. Depois temos essas críticas que são feitas em relação àqueles que são protagonistas principais. A ideia foi mais para intimidar os que tentaram liderar este movimento. Tem esta questão de tentar intimidar essas pessoas que estão ali, naturalmente que são as pessoas mais velhas, não é, em relação aos demais jogadores, o Telinho, uma pessoa mais preparada para a seleção, uma pessoa que jogou há bastante tempo. Então, começar por essas pessoas a intimidar quer dizer que os restantes não terão voz, não é? Não terão voz para nem sequer se pronunciar relativamente a nada. Então, também é caricato mostrar isto. Bom, a boa notícia é que foi levantada essa suspensão, mas eu gostava de ouvir o engenheiro. Engenheiro, qual é a sua posição nisto? Não estamos só a olhar para os valores, mas já tem aqui a questão de gestão. Com certeza, se os mambas foram ao Xan e depois voltaram com uma glória deste tamanho, já é alguma coisa para a questão de formação, gestão também dos jogadores. Até que ponto isto pode beliscar este ganho do desporto nacional? Até certo ponto belisca. E se esta situação é ou não um caso do governo? Olha, eu queria começar por dizer o seguinte: quando se define há um compromisso, quando há uma promessa, eu penso que as promessas devem ser cumpridas. Agora, quando há uma promessa e depois encontra-se depois do Xan terminar e depois existe já algo que contraria aquilo que foi prometido,
contrair, portanto, com aqueles compromissos que foram assumidos, naturalmente isto é de condenar, seja, tenha sido feito com que a organização seja. Então, eu penso que os jogadores, se lhes foram permitidos, é necessário primeiro que se honrem os compromissos. Nosso país não deve ser um país em que realmente os compromissos são muitas vezes falsos e isto não é bom para o desporto nacional e não é bom para nós, moçambicanos. Eu queria começar a definir a coisa assim. Então, houveram aquelas tentativas de escaramuças ou de rebeldia por parte dos jogadores, mas que depois penso que foi atenuado. E depois, logo a seguir, a Federação, não satisfeita, convoca, suspende, portanto, os jogadores e toma aquelas medidas, aquela medida de se criar uma comissão, que é para, penso, aprofundar mais essa questão. Eu penso o seguinte, que a Federação, estamos perante um diferendo que coloca de costas voltadas, por um lado, os jogadores, portanto, a seleção, e outro lado, a Federação. Então, nenhuma dessas duas partes estão em condições de criar uma comissão para dirimir esse conflito. É necessário que haja uma outra entidade dentro do desporto que possa fazer isto. Nesse caso, eu penso que o mais apropriado é a Secretaria de Estado do Desporto. E houve uma iniciativa por parte do Secretário de Estado no sentido de encontrar a solução para este problema. Eu penso que o mais correto foi isso. Ali é chamado coisa. A Secretaria de Estado é chamada, de facto, para resolver este conflito, e os debatamentos, eu penso que apareceu no momento oportuno, na tentativa de encontrar uma solução. Mas estes pronunciamentos não Uma chegam solução. a provocar aquilo que seria talvez a grandeza ou, em algum momento, vamos lá, um crescimento gradual que podia acontecer ou deve estar a acontecer a partir deste momento em que nós escrevemos o nosso nome nos melhores livros da história de futebol. Sim, é por isso que eu disse, isto não é de bom tom que isto esteja a acontecer agora. É pela primeira vez Moçambique está, de facto, a preencher, a escrever com letras de ouro. Nesta fase está a acontecer isto aí. Mas cortou-me aquilo que eu queria ainda continuar a dizer, que é o seguinte. A Secretaria de Estado convocou, portanto, os jogadores, e alguns jogadores, então, tomaram aquela atitude de gazetar este encontro. Eu penso que eles não fizeram bem. O que eles devem fazer é o seguinte, é dar de caras com o problema, porque os problemas nós não podemos dar costas ao problema. Temos que enfrentar os problemas até as últimas consequências para encontrarmos uma solução para isto. Mas, de qualquer forma, eu queria congratular aqui o esforço que a Secretaria de Estado do Desporto, ao se envolver nesta questão. O objetivo, penso, do Secretário de Estado é encontrar um meio termo neste problema e acabar com o problema de vez. Agora, é a minha opinião pessoal de que, de facto, a atitude da Federação, se calhar, não foi a mais abonatória que a atitude, portanto, da Federação Moçambicana. Este é o meu posicionamento. Doutor Mochangue. Nós estamos perante uma situação de um grupo de amigos que se juntaram e foram assaltar a Federação Moçambicana de Futebol. Pelas normas da FIFA, se a Federação Moçambicana de Futebol não se sentir satisfeita com a decisão que a Comissão de Inquérito vai trazer, a Federação Moçambicana de Futebol vai queixar a FIFA e Moçambique vai ficar suspenso. Porque a Secretaria do Estado é uma entidade do governo e a FIFA não aceita a interferência dos políticos no futebol. A FIFA está aberta a receber dinheiro dos políticos, centros de estágio e tudo, mas não quer interferência na gestão. Quem deveria ter feito esta intervenção, no meu ponto de vista, teria sido o presidente da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol. Lamentavelmente, o presidente da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol é um amigo pessoal do Cidade, que se calhar espera que vai ganhar alguma coisa nesta coisa. E daí que ele não sabe se posicionar. Refere-se ao secretário de Estado. Não é o secretário de Estado. O presidente da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol. Okay. Da mesa da Assembleia. Esta é a entidade que eu acho que deveria, porque esta é a entidade que fiscaliza a atitude da Federação Moçambicana de Futebol. Não é isso que está-se a fazer. Simulou-se a criação de uma comissão de inquérito. Fosse buscar uma personalidade muito importante, o juiz conselheiro Nhatitima. Do nada o Cidade diz que a comissão de inquérito terminou. Com que cara Nhatitima volta para o tribunal? Estava onde? Ia fazer o quê? Quer dizer, são dessas coisas. Ia para onde o porta-voz do Tribunal Supremo? Nós chamamos de atenção. Cuidado com Cidade. Agora já não quero esclarecer o que aconteceu lá. Por quê?
Já encontraram o culpado já. Nós estamos à espera do relator da comissão de inquérito. Não podemos brincar em inquéritos. Não podemos usar as nossas amizades para criar influências negativas. Sob o risco deste assunto ser mal gerido e Moçambique começar a perder tudo o que é jogo, que é para a cidade não acumular de riqueza ilicitamente. Cidade aparece a falar para a televisão de Moçambique com mãos nas ancas, assim. Ele sabe quando fala na televisão assim, fala para todos nós. Somos escravos de cidade nós. Comprou-nos com quanto dinheiro? Vai à televisão falar como o senhor escravagista a falar à frente dos seus escravos. Mas esta posição dos Ou o jogadores... senhor feudal a falar à frente dos seus servos. Os jogadores de futebol não são empregados domésticos da cidade. Mas, Os jogadores de futebol não têm contrato com a Federação Moçambicana de Futebol. Eles têm contrato com os clubes onde jogam. Na Federação Moçambicana estão a fazer questão de cidadania. Se é cidadania, o respeito tem que ser recíproco. Ninguém está autorizado a faltar respeito aos jogadores da Federação, aos jogadores de futebol em Moçambique, alegadamente porque são filhos de pobres. Faltar respeito aos juízes, alegadamente como se fosse oportunista. Quem preparou o passaporte para os juízes viajar com a delegação da Federação Moçambicana de Futebol? Esse juiz que fala assim que não tem até um vínculo contratual com a FMF. É aldrabice da Federação Moçambicana de Futebol. Como é que contrata um treinador que não tem adjunto? Eles não sabem que o treinador tem que ter suporte? Tem de ter no mínimo um treinador adjunto, tem de ter um preparador físico, tem de ter um treinador de guarda-redes. Isso é humilhar o próprio Chiquinho. Se eu fosse empresário, sinceramente, eu pagava o Chiquinho, sentado em casa, para mostrar à cidade que ele não é nada, independente da quantidade de dinheiro que ele tenha. E como ele apanha, se ele apanha ilicitamente, ou de que maneira. Porque isso é abuso, não podemos permitir isso. Nós temos que lutar para que os pobres não sejam humilhados. Cidade tem de abandonar a Federação Moçambicana de Futebol, porque está a gerir mal, está a escandalizar os nossos filhos, está a explorar. E para já, se fosse possível, a FIFA tinha que ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro já nos ia criar problemas aqui. Ai, Genico Fanana, e Tambana Cuculuca, e como não mudamos em Boé. É preciso partilhar os rendimentos. Os cães vão à caça. Muito obrigado. Com licença, os cães vão à caça porque também partilham ossos e tripas do animal que é abatido na caça. Tudo bem, engenheiro, vamos voltar assim. Só quero ouvir em um minuto. Para ligar, continuar a coisa, né? Mais ou menos. Era o seguinte. Não, olha, é assim. Vamos em 20 segundos porque sim. O doutor também a opinião Xanga, ele de facto citou bem que ele, no parecer dele, que a única entidade que poderia dirimir este conflito seria, portanto, o presidente da mesa da Assembleia. Está correto o raciocínio dele. E depois ele foi mais extensivo a dizer que, pronto, este presidente também é meio assim suspeito porque é amigo do atual presidente e tal. Exato. Mas eu estava a dizer o seguinte, eu vejo com bons olhos o envolvimento da Secretaria do Estado do Desporto. Primeiro porque no governo o pelouro do desporto está nas mãos dele. E ele, ao envolver-se neste conflito, para dirimir este conflito, ele envolve-se não na perspectiva de trazer alguma orientação política do governo sobre a Federação Moçambicana, porque de facto isto, a Federação Internacional não permite esse tipo de ingerências, mas é mais na perspectiva de se encontrar um meio termo e solucionar este conflito. É como se fosse alguém que vem apaziguar um diferente, o que de todo não é, penso que não é correto, é a Federação Moçambicana, sendo uma das partes, portanto, em conflito, criar uma comissão de inquérito para dirimir esse mesmo conflito. Eu acho que há qualquer coisa que não... Coloque pessoas não, com capacidade de É retórica. aí O que eu... Gilberto Mendes está a dizer que aqui na seleção nacional não é para se ganhar dinheiro. Está a vir trazer uma solução de um problema. Tudo bem. O problema dos dirigentes Vamos também tentar ouvir. não é possível. O assunto de desporto... Mas, Galho, eu queria colocar a segunda pergunta para ti. Vamos lá, esta ideia dos jogadores acharam também, argumento, colocarem à disposição a questão da divisão dos valores. Eles querem 60% e 40% para a FMF. Como é que olha para isto? É fazível isto? É explícito? Que sentido? Bom, primeiro é preciso perceber que esses jogadores não são de hoje. E há exemplos de outros jogadores que jogaram nos Mambas e foram aldrabados. Eles estão a puxar um histórico de vários jogos não pagos. Esta mesma direção de Faisal Cidade, quando, na altura, porque ele dirigiu a federação, depois teve uma pausa e voltou a dirigir a federação. É preciso lembrar que houve um assunto de terrenos que depois deu polêmica também, que os jogadores foram permitidos e não chegaram a receber esses terrenos.
é um dos pontos. Quando nós temos o histórico de que a Federação Moçambicana mente, aldraba-nos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que dizer, é agora ou nunca. Quando tens um pai que diz que eu vou comprar a bicicleta quando passar de classe, eu vou comprar uma bicicleta, quando passa de classe, ele depois inventa histórias, o que é que você vai fazer? A próxima vez começa a perceber que é melhor eu brincar, porque este pai também não é correto. É por essa razão que estes jogadores mamas têm toda a razão para exigir isto. Não podemos admitir que neste momento é que estamos a começar a sorrir. É que em março temos um jogo aqui. Havíamos de ver o estado do desempenho abarrotado de moçambicanos para aplaudir os mamas. E não estamos a falar de qualquer jogo, será contra Senegal, uma das Senegal. grandes E estamos a ver campeão uma situação africano. dessas. Então o que é que nós queremos? Dizia aqui o engenheiro que não, é preciso que a secretária do Estado... Olha, o espírito desta secretária do Estado é político. E nós temos a consciência de que, de fato, vai vincar a política ali. E como, é só perceber como é que esta direção chegou, esta do Faisal Cidade, como é que chegou ao poder na Federação Moçambicana de Futebol. Também criou problemas para ser eleita esta direção. Então, este amiguismo que estava a dizer o deputado Michel aqui, é uma linha, uma teia, que começa mesmo da própria Secretaria do Estado. Então, a Secretaria do Estado agora colocou, de fato, esta comissão de inquérito que vai acontecer, que depois a própria Federação, não é a Secretaria do Estado é que colocou uma comissão, chefiada por o juiz Inhatitimo, mas é a Federação Moçambicana de Futebol que está a dissolver a comissão. Não, quem cria a comissão É a Federação. é a Federação É a Moçambicana de Federação. Futebol. Pois. O secretário do Estado faz a parte de convidar, porque a Federação Moçambicana não tem aceitação. Pois. E, em nome do governo, o secretário do Estado vai convidar o juiz conselheiro, que é para o tribunal, naquela nossa trindade do poder, respeitar o outro órgão de soberania. Agora, a questão agora é, o criador da comissão agora está a dissolvê-la. Significa que a decisão tomada pelo Gilberto também tem que cair, porque quem criou a comissão É a Federação foi a Federação Moçambicana de Futebol. Moçambicana. Agora, com que cara o juiz conselheiro, porta-voz, Vai carregar para voltar a falar à frente do povo? do povo. Olha, este assunto de desporto em Moçambique, nós já não assistimos só que especificamente neste momento estamos a falar de futebol. Mas se formos a ver, em todas as modalidades, temos problemas sérios. Porque as direções que vão a essas modalidades são direções polêmicas, são direções que chegam até a dirigir essas modalidades de uma veia política. O espírito, nós podemos nos enganar aqui, alegar de fato que a política não tem intervenção, mas não, o espírito está lá, em que os políticos querem chegar lá, por isso que colocam os seus para poderem dirigir essas federações e ao mesmo tempo querem tirar o dividendo daqueles seus. Quando é colocado o indivíduo, conforme eu disse, nós vimos a federação como é que ela chegou, criou muita polêmica. Significa que a política também vincula ali para que ele prevalecesse a dirigir a federação de futebol. Há coisas vergonhosas que o Martinoi disse que o Cidade fazia depois do Martinoi receber dinheiro. O outro treinador, aquele baixinho, pequenino, O Gonçalves. não português, o outro, um branco, apareceu holandês, sei lá o que. Sim, que era adjunto do Martinoi. Não, que veio substituir o Martinoi. É alemão. Aquele treinador também. Se a comissão de inquérito quisesse fazer justiça, tinha que chamar o Martinoi, chamar aquele e chamar esse português. Perguntar o que é que o Cidade andava a fazer nos bolsos deles. Nós não podemos continuar a tapar o sol pela peneira. Cidade Isto é não uma tem brincadeira. condições de estar à frente da Não, conforme eu disse, se lembrarmos, esta mesma direção, chefiada pelo Cidade, que esteve há 10 anos atrás a dirigir a Federação Moçambicana, também criou esse problema de assinar acordos com os jogadores, depois não cumprir, depois nós vimos o nosso futebol a degradar-se, nós vimos... Era suposto que esta mesma figura voltasse à Federação Moçambicana para poder criar a mesma figura. Por causa da linha, da dimensão política, não tem nada a ver com isto. Não é o conhecimento que levou a cidade a chegar ali. É a política deste país que acha que ele é melhor porque tira dividendo através daquela figura que está ali na Federação. E mais. E vai distribuindo os seus à noite. Exatamente. É preciso termos isso em conta. Não vale a pena é muito interessante a política não está lá. Está lá. O espírito está ali. É muito interessante o que o Dom Galho está a referir, porque se fosse pela competência, Tico devia estar a gerir a federação.
Bom, a questão E de mais? chegar à casa de futebol depende também das eleições, das indicações. Mas Mas se mas- fosse pela legalidade, Qual? intelectualidade, Tico devia estar agindo a federação. Agora sabotaram a... Estava ali o Tico-Tico, Sim. estava também o Fumo, Sim, também a... pessoas com qualidade intelectual e conhecedor de futebol. Agora sabotaram Não Maria de economistas. Lourdes. Agora sabotaram Conhecedor de Maria de futebol. Lourdes para não assumir o Sim. atletismo. E- Quem e- conhece melhor o atletismo aqui do que Maria de Lourdes? E uma coisa Temos interessante. impressionantes, como a Lourdes Mutola, que pode Sim. dirigir o atletismo da melhor forma. Aliás, Incluindo ainda o por próprio cima- futebol, a Lourdes Yeah. Mutola pode dirigir. Aliás, até se calhar Mas ajudar em vários o- itens de buscar financiamento para isso. O perigo Mas nós disto- não queremos, porque nós conhecemos a figura e não vai nos beneficiar essa figura. O perigo Vamos colocar disto- um indivíduo que não tem nada a ver com aquela área. O perigo Para dirigir disto, o jogo. finalmente, Esse é o vai problema. ser em todo mundo, quando os jogadores representam a seleção. O próprio país, a federação que gera o futebol deste país, tem promessas para os jogadores. Nós nunca vimos nenhuma vergonha que está acontecendo em Moçambique e em outros países lá fora. O que vai acontecer é que, se nós estamos a dizer que o secretário do Estado diz que é patriotismo, É um exemplo no momento mundial, quando o Sudão do Sul conseguiu ganhar a Argentina pela primeira vez. Bom, aquilo não estava na promessa, mas houve algo é extraordinário. em termos de valor. manifestação, mas É mesmo o um perigo exemplo que só eu para queria puxar. referir, o perigo que eu queria referir, Dom Galo, para terminar, é que se a Secretaria do Estado está a dizer que nós vamos para a seleção pelo patriotismo, o que vai acontecer é que futuramente nós não vamos ter seleção. Porque os jogadores têm um vínculo, um compromisso a honrar com os clubes. Então, se nós estamos a ir simplesmente por ir na seleção, por que irmos para lá? Irem ser lesionados. Ir ser lesionados, não ganharmos Prejudicar nada. os clubes. Vamos estar sem seleção nacional. Porque É que estava assim, no patriotismo. Doutores, muito obrigado. Vamos olhar para este último assunto, que é Enias Comites, que fez durante as suas visitas, as visitas a alguns distritos, o distrito do Camachiquene, Camaota, isto na cidade de Maputo, onde é o local de sua jurisdição, acabou apontando dedo a alguns políticos, dizendo que há aqui um cenário de aproveitamento político, na verdade. Isto acontece depois de algumas incursões, que em algum momento até alguns políticos, para além de mostrar à imprensa, mas também fazem seus pronunciamentos nas redes sociais, e há esta acusação. O Dr. Muxanga já havia aqui dito que em Boane há uma questão igual, mas vamos olhar em concreto para esses pontos, principalmente aqui na cidade de Maputo. Há ou não é verdade isto? E até que ponto isto é argumento pode beliscar aquilo que nós temos o ano, sim, temos o ano das eleições autárquicas e parece que estamos a começar a jogar antes do árbitro apitar, de certa forma. Bom, seja como for, qualquer político tem que estar preparado para ser bem ou mal aproveitado. Quando as coisas estavam a correr bem, diziam que era visionário, era sei lá o que. Agora que foi ficar em Pemba comer camarão 4 dias e o povo a morrer, já poucas pessoas ajudarão ele. E por que foi ficar em Pemba 4 dias? Porque há um grupo dentro do partido que queria fazer uma festa de arromba superior à festa do Gebuza. Mas Gebuza estava a fazer 80 anos, ele estava a fazer 64. Por que não esperaram até ele fazer 80? Até há uma mensagem que anda nas redes sociais, onde uma das secretárias lá do Comitê Central orienta que devemos distribuir crédito aos internautas para inundarem as televisões, inundarem as redes sociais com elogios ao camarada presidente do partido, até abafarmos o aniversário do Armando Emílio Gebuza. Ele foi lá, em Pemba, primeira festa do governador, segunda de secretário do Estado, do presidente do município, depois de Nampula, depois sei lá o que, depois de Chocasmar. O povo está a morrer aqui. Agora volta. Quer dizer, volta, está a andar à procura de quê? É vergonha isto. Eu acho que o presidente devia ter evitado entrar no helicóptero, mesmo aquela comunicação que fez, porque não disse absolutamente nada. Era chegar em casa dele, sentar, calar, ninguém havia de ir lá lhe incomodar, do que esta vergonha que ele está nos a fazer. Nós vamos passar mal aqui, porque a África do Sul tem 8 províncias com cheias. Não há de mandar nenhum helicóptero aqui para socorrer a nós, porque também tem seus próprios problemas. Nós já devemos ter nos organizado o mínimo. O dinheiro que comprou o avião presidencial, nós dissemos aqui
que o dinheiro comprou o avião presidencial devia ter comprado helicóptero. Pelo menos termos um helicóptero só, um único. Para as Forças Armadas terem a forma de fazer vigilância. Agora dizem que o Lipompo está a subir. O helicóptero devia ir a Massingir. O helicóptero devia ir a Escola Quala. Ajudar a fiscalizar. Porque a água quando vem onde... Você consegue ver. O helicóptero tem mais velocidade que a água. Até o carro corre mais que a água. E chegariam e alertariam as populações. Não é isso que se faz. Usa-se o helicóptero para brincadeiras, usa-se o helicóptero para campanhas políticas. Quer dizer, nós não havemos de chegar onde nós pretendemos enquanto continuamos a ser dirigidos por pessoas desta natureza. Bom, quanto ao pronunciamento do presidente Comis, há um vídeo, não sei se conseguiu. É possível termos o vídeo em alusão, um vídeo que devia ter entrado nos pontos prévios. Dos bairros citados. Bom, vamos receber a indicação, Okay. enquanto isso vai discussão. Eu acho que há dirigentes que deviam ter vergonha de sair de casa, dizer que estou a visitar um bairro X. A situação da cidade de Maputo é vergonhoso. Quando tens um período todo que deixa a cidade degradar-se dessa forma, e sai, vai, diz que está a visitar, e aproveita a dizer que há um aproveitamento. Os líderes políticos devem fazer. Tudo bem, temos a indicação de que já temos o vídeo. Sim. Vamos ver. Hey, khatala hi hina papai. Mina ngo to khonela nchumu. Kumbe ni ku rhuka kumbe ni ku yini nada. Mina ni kombela ku rhula u hi hlayisa. Bara hi ta ku vota. Loko u nga hi hlayisi hi kota ku vota. A mitirho ya wena u vona swa ku te yini hani. Hey, khatala hi hina papai. Mina ngo to khonela nchumu. Kumbe ni ku rhuka kumbe ni ku yini nada. Mina ni kombela ku rhula u hi hlayisa. Bara hi ta ku vota. Loko u nga hi hlayisi hi kota ku vota. A mitirho ya wena. Muito obrigado. É preciso perceber aquela parte que se omite e está nas redes sociais, as pessoas sabem. Aquilo que disse aquela anciã é verdade. É o que nós vivemos. Então não pode aparecer um dirigente do município que vai visitar Camachaque, em Gastamanculo. Há uma bacia que se construiu, eu tenho falado sobre aquela bacia. São duas. Especial aquela que está na Machaque, A outra no também prolongamento. A outra também é de Mavalane. Aquela bacia é um perigo. Primeiro é um perigo. Na verdade, em Camachaque, a bacia é apontada como também um dos pontos que está a distribuir água para as... A água para aquelas... Mas é muito dinheiro que se alocou ali. É um problema cíclico dos governantes da Frelimo. Falar mal dos outros e pensar que eles estão a fazer aproveitamento político. Quando nós assistimos, de fato, nos bairros, pessoas da OMM, com bonés da Frelimo, com camisetas da Frelimo, a visitarem bairros, e estão a dizer que os partidos políticos estão a fazer um aproveitamento político. Um presidente como o Lutero Simão era para fazer o quê? Deixar que as pessoas não podem ir visitar porque ele tem pessoas, tem legitimidade das pessoas que o elegeram. Tem legitimidade das pessoas que devem ir visitar. Então, quando ele vai visitar um bairro, não é nenhum aproveitamento político. Ele, o presidente, o comício, devia ter a vergonha de ser à rua. Diga a expressão que omitiram, o que é que diz? A expressão dita ali, daquela CIA, diz sinceramente que Machimba significa sujidade que nós vivemos na cidade. Ok, sim, Dercy, vamos avançar. Podemos até não ofender, mas é que está nas redes sociais e está a ser falado. Não temos que ser sérios. Realmente. Um dirigente daquele calibre não vale a pena ser à rua. Nós estamos a falar, por exemplo, daquilo que ele prometeu desde o ano passado, sobre a questão da Avenida Júlio Nyerere. Galo, muito obrigado. Chuvas todas a degradar. Vamos ver, os 12 milhões que ele anunciou que existem para a construção da Praça da Juventude. Só serviu para dar aquela chapa para albergar marginais ali dentro. Isso é um problema. Quem tem como dirigente deve ter ficado em casa. Obrigado, não se pronunciar. Realmente, a gestão da cidade de Maputo pelo município é mesmo uma gestão criminosa. Dercy, nós queremos falar deste pronunciamento. Sim, eu quero chegar aí, mas deixa-me começar por dizer que a gestão do município de Maputo trata-se efetivamente de uma gestão criminosa, uma porcaria autêntica. Nós estamos a discutir aqui há vários anos um plano de contingência que anualmente na gestão do presidente Comichi está sendo desenhado e anualmente há planos de contingência.
mas planos de contingência que não são funcionais. Nunca tivemos uma época chuvosa em que a cidade de Maputo esteve numa boa. Não houve reclamações. Se irmos para Mafalala, se irmos para o Espamanini, se irmos para o Machaquene, vamos registrar constantemente os mesmos problemas. Para que servem, então, esses planos de contingência desenhados pelo comitê? Será que os planos de contingência não são para ele próprio? Aliás, é uma pergunta retórica. São para ele próprio. O que está a acontecer? Eu pude perceber este pronunciamento. Por quê? Há algumas individualidades, de uma forma particular, apesar de pertencerem a alguns partidos, mostram humanismo. Porque o humanismo não pode ser deixado de lado. Não é porque eu faço parte da nova democracia que eu não posso me solidarizar com alguém que está a sofrer. E se eu vou para lá me solidarizar com quem está a sofrer? E uma coisa muito interessante, não me apresento lá como um político que faz parte de um partido. Eu simplesmente vou fazer uma ação. Vou dar alguma coisa se eu tiver. O pronunciamento do comitê, se nós formos a perguntar a ele se já viu um político a chamar conferência de imprensa e mostrar que estamos aqui como um partido de nova democracia, estamos aqui como Renamo a apoiar esse povo, ele não vai nos mostrar. Não, mas hoje mesmo, o secretário-geral da Frelimo está a oferecer fardado, vestido a rigor. É o que o deputado Pichanga vai dizer. O oportunismo político que está a referir ao comitê é ele mesmo. É o governo dele mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Então, estamos a dizer que o presidente do comitê está esgotado. Estamos dizendo que já não tem ideia. Madala. Ele deve descansar, deixar a gestão para pessoas que intelectualmente e com força para fazer. E não simplesmente fazer o que está a acontecer nesta administração. Muito obrigado. Eu vou ser curto e breve. Respondendo à questão que coloca sobre o pronunciamento do presidente Gomes, eu devo dizer, ele tem razão quando diz que há políticos que estão a fazer aproveitamento político da situação que se encontra. Mas devo dizer também que, felizmente, feliz ou infelizmente, os políticos existem justamente para fazer aproveitamento político quando acontecem essas questões. Eu penso, pronto, isto é a minha opinião, é assim que eu entendo. Em tudo que existe. Então, para evitar essa situação, naturalmente, nós temos que trabalhar com rigor, trabalhar de maneiras que fazer com que esses aproveitamentos não aconteçam, tá bem? Mas deixe-me agora também fazer um aproveitamento político a favor do meu partido. Fiquem todos atentos. É o seguinte, as cheias todas que houveram, que estão a fustigar aqui a região sul, não houve nenhum pestanar, não houve nenhum corte de energia elétrica em termos de blackout. Houveram algumas avarias em alguns bairros, mas estou a falar no sistema primário, manteve-se fiável em toda esta temporada. Estou a falar apagão ao nível das províncias da cidade de Maputo. Não houve nenhum só apagão. Seja o grande trabalho que a EDM está a fazer, que tem sistemas redundantes. Nós temos o sistema de Ressano Garcia, que vem de Ressano Garcia, portanto a BL1, e temos a Motraco, asseguraram a fiabilidade corrente durante esta altura de intempéries. Então, de parabéns. A EDM está de parabéns. Não vamos aqui falar. Mas também não caiu. Pelo menos desta vez não caiu nenhum poste. Não, isto significa que é um não caiu nenhum poste. Quando os postes tombam. Com todo respeito, isso é Frelimo. Não, mas a EDM é liderada pela Frelimo. Não é da Frelimo. Não é da Frelimo. Quer dizer, uma empresa... Se Maia era colonial, não são vocês que dizem. Não são vocês que dizem tudo é da Frelimo. Não são vocês que dizem. Vocês é que dizem isso. A EDM é o braço empresarial. Governo de quem? Sim, Governo do Partido Frelimo. Desta vez não caíram postes. Daqui a pouco vão cair. Depois, há de vir aqui chorar aqui. Vai ser mutilada. Se fosse amputada. Não, temos que falar de coisas boas também. Não?